Bem, boa tarde. O último a falar tem o sofrimento. Vocês já estão mais eunucos, né? Completamente sem saco de ouvir. Mas foi muito bom porque eu tive a oportunidade de umas coisas que eu gosto muito de ouvir gente inteligente falando. O professor Álvaro falou do seu continente de origem, da identidade, brilhantemente expôs isso. A professora Clemente falou do seu continente afetivo, o mundo árabe, também das identidades deste mundo. E eu vou falar do Brasil e da identidade nacional construída no Brasil para o nosso debate. Como várias áreas coloniais, nossa identidade é dada muito por elementos de fora. É o caso desde o nosso descobrimento oficial em 1500, com a Carta de Caminha, e que é resgatada pelas pessoas, especialmente no seu último parágrafo, quando ele pede emprego a um parente, como a definição de uma identidade nacional dada por um eixo ibérico estatal. Uma injustiça, inclusive, porque num estado do antigo regime, não havendo concurso público, sendo uma sociedade de mercês, o pedido ao rei é a única forma de conseguir um emprego. Não era um caso, essencialmente, de corrupção. A nossa identidade continuou sendo debatida por estrangeiros, essencialmente, lembrando que na Inconfidência Mineira, o celebrado fracasso que nos origina um feriado, um dos elementos mais importantes, o poeta mais destacado, Tomás Antônio Gonzaga, era um português, que não tendo dado certo na sua crítica ao sistema português no Brasil, vai para Moçambique prosperar com a filha do governador. A nossa tradição é que a nossa independência foi dada por um príncipe português, como a nossa república será proclamada por um monarquista, Deodoro, e a nossa revolução anti-oligárquica foi feita por Getúlio Vargas, um oligarca tradicional. E, finalmente, nossa redemocratização será levada adiante por Sarney, mostrando que nós somos, como diria Carpentier, sobre o mundo hispânico, a terra das impossibilidades infinitas. Isso a ler Carpentier disse do mundo hispânico. É um estrangeiro, um alemão, von Martius, que veio na bagagem da Imperatriz Leopoldina e veio estudar o Brasil, que faz um famoso paper que o IHGB dá à Vitória, recém-fundado há menos de uma década. O IHGB dá à Vitória sobre essa maneira que o IHGB chamou de como se deve escrever a história do Brasil. E o paper de von Martius é de uma importância enorme, porque, segundo ele, a história do Brasil deve ser feita a partir de 3 raças: a de cor de cobre, ou americana, a branca ou caucasiana, e, enfim, a preta ou etíope, usando a linguagem de von Martius. A questão étnica passa a ser o eixo identitário, e, apesar do padre Antonil já ter feito isso na sua obra do século XVIII, passa a ser agora um programa, e um programa premiado, de identidade brasileira. Nós nos identificamos com a palavra mestiçagem. Para alguns, preconceituosos como Silvio Romero, origem dos nossos problemas. Para outros, como Manuel Bonfim, desde 1905, origem da nossa riqueza. Num congresso na Inglaterra há alguns anos, falando sobre o conceito de mestiçagem na América, uma professora inglesa me fez uma ligeira ironia, dizendo que o meu conceito nascia do fato de eu vir de um país mestiço. Eu agradeci como se fosse um elogio, que ela tornou uma ofensa, e disse a ela que era verdade, que nós nos concebíamos como sendo a fusão, o diálogo e até a violência entre 3 grupos dominantes: Europa, o grupo ameríndio e o grupo africano. E ela, inglesa típica, era fruto da fusão de celtas com romanos, anglos, saxões, vikings, normandos e agora paquistaneses, indianos, etc. Logo, ela era mais mestiça do que eu. O que eu não consegui dizer a ela em inglês, porque eu não saberia dizer, é que nossa mistura puxou para o brigadeiro e a dela para o beijinho. Eu não saberia dizer isso em inglês. Não sei se beijinho em inglês é little kiss, mas, em todo caso, a nossa mistura, todo mundo sabe que brigadeiro é mais gostoso do que beijinho. Nós nos identificamos com a explicação de von Martius, ainda que ele, dentro do discurso de um homem, um polímata do século XIX, fizesse essa explicação quase como uma crítica. E, afinal, o mais famoso racista do XIX, Gobineau, traçou uma correspondência intensa com Dom Pedro II, e Dom Pedro II foi chamado por ele de um homem infeliz, porque era um homem de olho azul que governava uma nação de pessoas negras. E Dom Pedro tinha correspondência com este homem.
Nossa identidade defendida ou atacada a partir da questão da mestiçagem. Nossa identidade definida pelos modernistas em 28 como antropofágica. Nossa identidade que recebeu uma definição um pouco mais poética ou conservadora de Gilberto Freire em 33, na década que o Brasil, após a Revolução de 30, tenta oferecer um selfie mais profundo de si. E quando Gilberto Freire fala da alegria deste contato, a resposta é seguida 3 anos depois por Sérgio Buarque de Holanda, que fala do nosso homem cordial em raízes do Brasil. Também é importante nessa definição passar pela obra do Caio Prado, na década de 40, que ressalta como marxista, não pioneiro, mas importantíssimo, sobre as contradições sociais dessas questões étnicas. E, por fim, em 58, a última pedra importante dessa geração mais fundadora é a obra dos Donos do Poder, de Raimundo Faoro, que, como weberiano e jurista, lança uma reflexão sobre o Estado, o estamento burocrático, como definidor do Brasil. É curioso que a obra do Faoro só será republicada quando da crise da ditadura militar e quando Faoro se tornou membro proeminente da OAB e da luta pelos direitos humanos, que ela passou quase esquecida os 20 anos seguintes. Houve outros esforços muito importantes, como Roberto da Mata e Darcy Ribeiro, porém, nós sempre estamos comentando os livros do Gilberto Freire e os livros do Sérgio Buarque de Holanda, mais secundariamente Capistrano de Abreu no início do século. Fazer este selfie da identidade nacional num país jovem como o Brasil, jovem comparado à sua matriz europeia, é uma herança do romantismo e da Revolução Francesa, aqui lidos de alguma maneira mais pelo romantismo do que pelo liberalismo. Identidade é um projeto político europeu, essencialmente. Identidade se associa ao nacionalismo do XIX, essencialmente, e significou no século XX algumas das maiores tragédias que a humanidade já registrou. Muitas vezes as pessoas lamentam a ausência de identidade no Brasil, e eu lembro que a identidade está na base do chauvinismo francês, a identidade está na base do pan-eslavismo, e a identidade está na base do pan-germanismo, a identidade está na base do nazismo e de vários outros projetos. Ter identidade ou não ter identidade não é uma virtude ou um defeito que nós devamos resolver com nacionalismo. E essa é uma questão que parece que escapa à maioria das pessoas. Perguntar a quem o coletivo nacional representado serve. Ou seja, a qual projeto esse coletivo nacional serve. Considerando o século XX, ele é ressuscitado essencialmente pelo pensamento conservador. Ou seja, é a direita que ressuscita a ideia de nação. Pegando apenas já que um dos nossos pontos de reflexão é o desafio e o risco à democracia, de que pessoas vão às ruas para defender uma ilegalidade à volta da ditadura militar. Nossa Constituição define em 88, nas suas cláusulas pétreas, que o Brasil é um Estado de Direito e confere às Forças Armadas o papel de guardiães desse Estado de Direito sob o comando do Executivo. Logo, defender isso é defender a ilegalidade. Quem pede a volta da ditadura militar está ao lado de quem possa pedir a pedofilia. Está defendendo o crime. E parece que essas pessoas não se dão conta ao bater nas suas panelas Le Creuset, para não ouvir o argumento do outro lado. Em época de globalização, em época de diluição de identidades, é muito curioso ver ressurgir o papel da identidade. Que no campo interno, nós diríamos que neste momento o Brasil sofre uma bipolaridade, e essa bipolaridade, que quando se refere a indivíduos é tratada pela psiquiatria, quando se refere a nações, não há Lexotan, não há Gardenal suficiente para diluir na água, até porque não temos mais água também neste momento. A nossa bipolaridade é uma tentativa de expressar duas maiorias, uma que seria a maioria petralha e outra maioria coxinha. Essa bipolaridade é um sinônimo claro da ausência de um aprofundamento deste argumento. E provavelmente, se eu tomar a teoria weberiana de Raimundo Faoro, serve ao estamento burocrático, especialmente aquele herdeiro do estamento burocrático mais destacado, que é o PMDB, que independente da vitória de petralhas ou coxinhas, estará sempre no poder.
porque chegou ao poder em 1549 com a fundação de Salvador e a vinda de Tomé de Sousa. E largará o poder com a segunda vinda do Messias, ou primeira, dependendo da fé ou da não fé de cada um. Por exemplo, como esta representação identitária é feita geralmente pela elite letrada, a elite letrada brasileira, tradicionalmente reacionária desde a sua origem, a elite letrada brasileira, que se considera intérprete da nação, diz o seguinte truísmo, o seguinte axioma: o povo não sabe votar. Ao dizer esse axioma, ele tem dois axiomas seculares agregados. O primeiro, eu não sou povo e eu sei votar. Porque se o povo não sabe votar, e eu sei, eu não sou povo. E aí, aristotelismo lógico, se eu sei e o povo não sabe, é porque eu não pertenço a essa nação. Ou seja, este é o grande problema da falta de comunicação entre quem representa a identidade no Brasil, produtores de jornais, elaboradores de revistas, coordenadores de programas daqui e dali, e quem é o país de verdade, o encontro entre a nação e o Estado, ou entre os intelectuais, gramscianamente falando, não orgânicos, que são a maioria absoluta, e sua própria nação. Quem faz o Brasil, Brasil. É muito curioso porque na Europa foi-se em busca de onde o meu eu se insere num projeto nacional. É o caso clássico da França, que fez de 1789 ou 1848 em diante um projeto de busca do que faz da França a França, e as grandes obras que estudaram, desde datas como 14 de julho, até batalhas como Domingo de Bouvines, ou até crenças como a luta de Joana d'Arc, ou batalhas como Poitiers, um ponto de identidade. Onde o meu eu se insere nisso? Quando a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana, virou um senso comum entre os franceses que a guerra tinha sido vencida pelo mestre-escola prussiano. Ou seja, era a educação alemã que tinha vencido a França. E a França, então, vai elaborar um projeto de Estado laico em 1905, que reforçou o nacionalismo notavelmente e que é contemporâneo, não por coincidência, de um caso tão brutal de antissemitismo como o caso Dreyfus. Ou seja, é a construção de uma identidade excludente. No ano de 732, apenas 100 anos após a morte do profeta, a França, entre aspas França, porque não era França, venceu a Batalha de Poitiers. Senão, todo o mundo franco teria virado islâmico, coisa que só vai acontecer agora. Ou seja, retardou em vários séculos este avanço. O grande problema dessa identidade construída na Europa, especialmente na França, não é à toa o sucesso do romance Submissão, neste momento. O grande drama da identidade francesa, projetada para a vitória do Islã em 2022 na França, pelo romance, é a questão de que o meu programa de identidade só existe à medida que o outro apresenta o seu programa de identidade. Este é um dos grandes problemas dessa identidade. Mas ela continua respondendo onde é que o meu eu se insere no todo, e o que vem a ser este todo, na busca de dados que constituam este todo. No caso do Brasil, a identidade é quase pelo lado oposto, ainda que igualmente conservadora, onde o meu eu não quer se diluir no todo, onde o meu eu não se identifica com a raiz nacional. Afinal, nós continuamos apegados à construção de um imaginário, pessoas que migraram com famílias por pobreza absoluta no século XIX da Itália ou da Alemanha, continuam se dizendo, 150 anos depois, alemães ou italianos. Japoneses descendentes da migração de 1908 dizem, sou japonês, quando legalmente, segundo o passaporte, não o são. Então, deste caso da recusa da diluição da identidade, cabe a pergunta de como o Brasil, que segundo a formulação bastante criticada do Schwartz de ideias fora do lugar, constrói um conceito de identidade exatamente no momento que uma parte da Europa está desconstruindo e outra parte está construindo a partir de um conceito de xenofobia. Como nós pretendemos a inserção no mercado globalizado, ou a superação dos nossos problemas estruturais de desigualdade, na questão do nosso analfabetismo renitente, de 10% da população total, e
um número de analfabetos funcionais muito mais impressionante e ainda não avaliado, como nós resolvemos estes fatos no contexto da construção de uma identidade. Como nós podemos imaginar, neste caso, que essa identidade seja possível construir num mundo onde o nacionalismo é cada vez mais um obstáculo à integração cultural e um obstáculo à integração cada vez mais econômica também. Por fim, assim como a Alemanha importou turcos em grande quantidade, porque tinha necessidade da sua mão de obra, mas sempre se recusou a assimilá-los ao projeto nacional alemão pela sua teoria de nacionalidade por direito de sangue e não de solo, o Brasil começou há alguns anos, por via legal e ilegal, a importação de uma grande quantidade de trabalhadores da Bolívia, que hoje dominam trabalhos de forma livre e semilivre, mas totalmente explorado, da crescente indústria de confecções de São Paulo, onde outros imigrantes coreanos funcionam em geral como empresários. Estes trabalhadores estão sendo acompanhados por trabalhadores também peruanos, bolivianos, paraguaios e agora nova onda filipina, e por fim a chegada dos imigrantes do Haiti, que são hoje o único país para o qual o Itamaraty estabeleceu cota de vistos mensal, 1.000 vistos por mês. Não fazemos cota de vistos para ninguém, mas fazemos para o Haiti, repetindo o erro da Segunda Guerra, quando nós barramos a imigração que teria salvo a vida de muitos judeus naquele momento. A história, aliás, ninguém aprende. A ideia de Cícero que a gente tem que estudar a história para não repeti-la é um absurdo, porque a gente repete piorado ainda. Estes imigrantes não recebem um apoio decidido estatal, o governador do Acre os remete para São Paulo. São Paulo eles são recebidos muito mais pela igreja do que pelo Estado, e são uma mão de obra que está sendo desejada em alguns lugares, como em Pato Branco, no Paraná, ou Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas ocupam de novo essa ideia. Num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, nós continuamos achando que essa escassa população do Haiti é um desafio à empregabilidade ou um desafio à identidade nacional. E para encerrar, eu volto sempre à ideia do grande Marshall Salins, que faz este questionamento em antropologia. Por que é que a abertura de um McDonald's na Sicília causa a ideia de que os sicilianos perderão a sua identidade? E por que que a existência de 10 mil restaurantes italianos em Nova York não causa a ideia de que Nova York vai perder a sua identidade? Porque, no fundo, a identidade branca é considerada superior a todas as outras. Não é à toa que todas as crianças do Brasil, dia 19 de abril, dia do índio, se vestem de índios norte-americanos, com penas e plumas tiradas do espanador da mãe, e fazem-se de Sioux, de Apaches ou de Comanches. E é considerado que essas crianças estão homenageando os índios. Não obstante, quando as crianças indígenas vestem calça jeans, é considerado que elas estão perdendo a sua identidade. Qual é a base deste pensamento? Eu continuo achando que a cultura branca, ocidental, cristã na sua forma dominante, é a cultura tão dominante que nada pode arranhá-la. E multiculturalismo deixa de ser, então, um risco para essa cultura dominante. Estes são os desafios de todas as respostas dos selfies que nós conseguimos fazer. Muito obrigado.